Oi, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para falar do nosso Deus. Hoje, como uma participação muito especial, né? Uma pessoa assim mesmo do meu coração, um exemplo de serva de Deus, sabe? Tem um conhecimento ao qual ela veio hoje repassar um pouco desse conhecimento para nós. Eu fiz o convite para a irmã, para ela vir estar trazendo uma palavra da parte de Deus, né? Para que você venha entender algumas coisas a partir desse momento. Assista o vídeo até o final. Essa palavra é muito importante, tá entendendo? Para você entender e compreender as coisas realmente como tudo aconteceu desde o início. E a irmã hoje vai estar relatando aqui para a gente, trazendo esta maravilhosa palavra e que Deus possa abrir o teu entendimento, abrir o teu coração para que você venha receber a palavra do nosso Deus. Tá, irmã? Seja bem-vinda conosco, tá certo? Deixa Deus te usar aí, minha irmã, na palavra. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a palavra de Deus. E eu estou agradecida, estou feliz, né, desse convite que a minha amiga, irmã Luzia, fez. E ela me deu um tema, uma diretriz aqui para eu seguir. E eu vou tentar, assim, fazer uma síntese, porque é um assunto amplo, mas vou tentar ser, assim, falar com clareza, né, uma didática, assim, para a gente entender. Tentei fazer um rascunho aqui para ser bem, assim, sucinta. Eu vou começar falando sobre a criação de Deus. Deus criou tudo bom e perfeito. Criou o homem perfeito, sem pecado. Criou os anjos perfeitos, sem pecado. Ok. Mas aí tem uma questão que é algo que é algo assim de muita pesquisa de filósofos, de teólogos, que é a questão do mal, a questão do pecado. Muitos se debruçam, né, sobre essa questão, esse tema, para debaterem, para pesquisarem, para falarem. Mas nós sabemos que a melhor resposta, de onde nós vamos extrair, é a origem do pecado, a origem do mal. O que é pecado? Nós encontramos na Bíblia Sagrada. E é isso que nós vamos estar tratando hoje, a origem do mal. De onde veio o pecado? Quem foi o primeiro a pecar? Como falei, Deus criou tudo perfeito, tudo bom, né? Lá em Gênesis tem o relato dessa criação de Deus. E ele criou os anjos perfeitos. Eu estou falando da origem do mal. Quem foi o primeiro a pecar? A Bíblia nos mostra, nós temos algumas passagens bíblicas, mas eu vou falar apenas duas sobre a queda de Satanás. Satanás era um querubim ungido, era um chefe, né? Querubim. E ele deixou, como ele tinha livre-arbítrio, Deus criou os anjos, assim como ele criou o homem com livre-arbítrio. Ele se utilizou desse livre-arbítrio para se rebelar contra Deus. E aí a gente vai ver essa passagem que fala sobre essa questão da rebelião de Satanás contra Deus. Ora, ele como querubim ungido, perfeito, porque Deus criou perfeitos anjos, mas ele preferiu se rebelar contra Deus. E a gente encontra duas passagens que eu quero citar, só duas, para falar sobre essa origem do mal. De onde vem o mal, né, o pecado? Isaías 14, a partir do versículo 12, nós podemos observar que diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Ora, alguém pode dizer assim, mas não se refere ao rei da Babilônia? Nós dissemos aqui que
esse tema aqui, ou esse texto aqui, é um texto conotativo, né? Ele é usado, sim, para o rei da Babilônia, mas ele também se refere a Satanás. Nós dizemos até que é os 5 ex de Lúcifer. Que, olha só, ele diz: eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono, me assentarei no monte da congregação, serei semelhante ao Altíssimo. A gente vai para Ezequiel, no capítulo 28, a partir do versículo 13, tem uma lamentação sobre o rei de Tiro. Também nós falamos aqui um texto conotativo, está se referindo a Tiro, sim, mas está se referindo também a Satanás. Aí alguém pode dizer, mas não é só a Tiro, ao rei de Tiro? Quando a gente observa o versículo 13, diz, estavas no Éden. O rei de Tiro não estava no Éden. Tu eras querubim ungido para proteger. O rei de Tiro não era querubim ungido. Então, nós dizemos aqui que é um sentido figurado. Refere-se a esse rei de Tiro, que ele era um rei idólatra, um rei mau, mas se refere a Satanás também. Então, a origem ou o autor do pecado, Satanás. Esse era um querubim ungido, como falei, ele se rebela contra Deus. O orgulho toma conta do coração dele. Ele quer ser semelhante ao Altíssimo. E aí agora se torna um ser do mal, um anjo caído, né? Levou a terça parte junto com ele. Aí a gente vai falar agora do pecado na raça humana. Ora, Satanás pecou, Satanás agora está em rebelião contra Deus e agora ele vai tentar o homem, tá? Trazer também para o lado dele. Ele está em pecado e agora ele vai tentar o homem. Deus criou o homem, como falei, perfeito também, colocou ali no jardim do Éden. Mas aí Satanás se aproxima ali deles e começa aquela conversa com Eva, né? Querendo colocar dúvida no coração de Eva a respeito do que Deus disse para ela. Aí a gente observa aqui em Gênesis 3, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Olha só o que Satanás, né, aqui materializado na serpente, disse para a mulher, certamente não morrereis. Colocou dúvida no coração de Eva, né? E aí começou a dizer, vocês serão semelhantes a Deus. Vocês não vão morrer, vocês serão como Deus. Ora, Eva ficou, vamos dizer, balançada com aquilo, né? E aí ela, vendo que a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ele. Nesse momento, nesse instante aqui, o pecado agora entra na raça humana. Eles são tentados, eles cedem, porque eles têm o livre arbítrio. Eram perfeitos? Sim, eram perfeitos e vinham em comunhão com Deus. No momento em que eles pecam, no momento em que, por causa do livre arbítrio que eles tinham, eles dão ouvido a Satanás. Agora eles estão seguindo o pecado, vão seguir o pecado e vão sofrer as consequências do pecado também. Quais são essas consequências do pecado? Muitas consequências. A morte espiritual, a morte física também. Se não houvesse pecado, não haveria morte. Então, há algumas pessoas que até dizem assim, essa história de pecado, isso não existe, né? Muitas pessoas dizem que não existe Deus, não existe pecado, né? E eles dizem, não existe pecado, isso é conversa aí dos cristãos. Mas a gente vê a evidência, a consequência do pecado por todos os lados. Se não houvesse pecado, não haveria morte. Então não haveria cemitérios. E nós vimos aí cemitério para todos os lados. Se não houvesse pecado, não haveria doença.
Então, nós vemos hospitais para todos os lados. Tudo isso é o quê? Decorrência do pecado de Adão e Eva. Ok. A morte passou, então, a fazer parte da vida do ser humano. Romanos 6:23 diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Aí a semente do pecado, Adão e Eva pecam. Isso transmite a toda a raça humana agora. E essa semente do pecado e as consequências também foram transmitidas a todos os homens. Agora, todos que nascem também já vêm com a semente do pecado, que a gente chama de pecado original, né? Que é a transgressão que o ser humano carrega no âmago da alma, desde o nascimento. É congênito, é inato, né? Todos que nascem, né? Estão debaixo do pecado original. Romanos capítulo 5 e o versículo 12 nos diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 13:23 ainda vai dizer, porque todos, olha a universalidade do pecado, todos, sem exceção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aí a gente já viu consequência do pecado, consequências terríveis, né? Porque o pecado, ele maltrata. O pecado, ele escraviza o homem. Muitas pessoas se dizem, tenho liberdade, sou livre, mas é escravo do vício, escravo do pecado, escravizado, porque o pecado, ele faz isso, ele escraviza a pessoa. Ok, isso é uma notícia triste com relação ao pecado, né? Porque o pecado leva o homem à morte eterna, leva o homem ao inferno, pecado. Mas há uma boa notícia, e é isso que eu quero começar a falar agora, né? Até agora falei do pecado, algo triste, algo muito terrível na vida do ser humano, mas vou falar agora de uma boa notícia. Jesus Cristo, em Cristo Jesus, todos os efeitos do pecado são neutralizados. Todas essas consequências que falei aí. Morte, né? Morte espiritual. Em Jesus Cristo, todas essas consequências, esses efeitos, eles são neutralizados. Somente através do sacrifício de Cristo, nós podemos vencer o pecado. Da pessoa mesmo, ele consegue vencer o pecado? Não consegue, porque, como falei, está entranhado, né? A natureza pecaminosa está entranhado. Somente através do sacrifício de Cristo podemos vencer o pecado e os efeitos por ele causados. Somente a morte de Jesus pode vencer a morte. Foi uma das consequências terríveis do pecado. Como falei, se não houvesse pecado, não haveria morte. Haveria vida na terra? Sim, porque a ordem de se multiplicar foi dada antes do pecado. Então, as pessoas nasceriam normalmente sem pecado, sem doença, sem dor. Seria uma maravilha, né? Mas aí veio o pecado. Jesus Cristo morreu para salvar-nos dos nossos pecados. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 3, a parte B, diz assim, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Se antes nós éramos escravizados, agora estamos livres. Nós somos de escravos, passamos a ser filhos de Deus. Isso quando? Isso quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Nós cremos nesse sacrifício, nós cremos em Jesus como o único que pode nos livrar, nos salvar do pecado. Nós já vamos ver essa questão da salvação. Quando nós reconhecemos isso, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, que não há nada que o homem possa fazer para se libertar desse pecado, não há nada. Somente Jesus Cristo, somente o sangue de Jesus, que pode libertar o homem, que pode salvar dessa escravidão, porque, como disse, isso faz parte da natureza do homem, por causa da herança que herdou lá de Adão, o pecado original. Só Jesus Cristo, aquele que nasceu sem pecado, somente Jesus Cristo. Aí a gente vai falar um pouco sobre a salvação. A doutrina da salvação.
Quando a gente estuda essa parte, a gente dá um nome de soteriologia, que é a doutrina da salvação, e ela sempre vem depois dessa doutrina do pecado, né, que a gente estuda a doutrina do pecado. Aí a gente entende o pecado, a gente sabe a condição do homem, a condição pecaminosa do homem. Aí a gente estuda a doutrina da salvação. Aí a gente vai entender que há uma solução para o homem, há um escape, há uma saída para a situação do homem. A doutrina da salvação. No grego tem um termo que é sozo, no Novo Testamento, que significa salvar, nós estamos falando de salvação. E esse termo, sozo, salvação, é salvar a pessoa da morte, salvar da enfermidade física, salvar da possessão demoníaca. 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se expressou dessa forma. Então, quando nós falamos em salvação, salvo de quê? Salvo do quê? Alguém pode questionar. Salvação não é apenas libertação do inferno, porque ela já abrange isso. Quem crê no sacrifício de Jesus, quem reconhece os seus próprios pecados e aceita Jesus como o único, suficiente Salvador, ele está livre do inferno. A Bíblia nos garante isso. Não importa se os céticos não aceitem. Não importa se os ateus continuam dizendo não existe Deus. Mas é interessante essa questão, porque a Bíblia, ela fala de rios que existem hoje. Existe o rio Tigre, né, o rio Eufrates e tantos rios. A Bíblia fala de montes que existem até hoje, fala de países que existem hoje. Aí a Bíblia trata de várias coisas, de reis, que a história, os livros de história contam. A Bíblia fala sobre, os livros de história falam desses reis, e eles estão na Bíblia, né? O rei Ciro, né, Nabucodonosor, os vários reis. Aí quando chega na palavra inferno, e quando chega no céu, ele diz, não, não existe. Interessante isso, né? É muito interessante. Então, assim, que os céticos queiram saber ou entender ou não, nós pregamos a palavra, nós anunciamos o evangelho. E a salvação, como eu estava falando, a salvação não é apenas libertação do inferno, ela é libertação do pecado. A salvação abrange isso aqui. Está salvo de quê? Salvo do inferno e salvo também, e é liberto também do pecado. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Agora ele não vive na prática do pecado. Ele não é um escravo agora do pecado. Ele é livre. Jesus libertou ele. Aí alguém pode até perguntar assim, quer dizer que vocês não pecam mais. Vocês são... Não, não. Nós pecamos. Mas há uma diferença. Agora nós pecamos, nós não vivemos no hábito, na prática do pecado, não vivemos na prática do pecado. Para nós, quando acontece essa questão de pecarmos, é vamos dizer, um acidente. É um acidente. E nós logo reconhecemos isso e sentimos muito mal. E vamos confessar isso a Deus. Confessamos, Senhor, nós pecamos, eu falhei aqui, Senhor. Me perdoa, porque isso não é para fazer mais parte da minha vida ou da nossa vida quando nós estamos em Cristo. Então o pecado, ele não tem mais o poder sobre nós, ele não tem mais esse poder escravizador sobre nós, que antes, quando nós não tínhamos Cristo na nossa vida, nós pecávamos e não nos importávamos com isso. Isso não fazia mal, isso a gente não sentia, não incomodava. Agora o pecado incomoda, porque nós não vivemos, nós fomos libertos. A salvação abrange isso, como falei. Abrange a salvação, é libertação do inferno, mas é libertação também do pecado. Porque em Cristo, como falei, nós somos novas criaturas. Nós não vivemos mais na prática do pecado. Agora nós somos livres. Somos livres. Nós vivemos para Ele. Porque nós cremos que é por Ele, é para Ele. Seja para Ele toda a glória. E a você, amigo, amiga que está ouvindo, né?
está assistindo, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Somente Jesus Cristo pode nos limpar e nos perdoar de todo pecado. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. Que o Senhor possa ter falado ao teu coração, que teu entendimento seja aberto para você entender aquilo que Deus traçou para nós. Nós temos uma escolha, né, irmã? Nós temos uma escolha. Viver no pecado ou ser libertos do pecado, né? Porque o Senhor nos deu esse acesso de ser livre quando Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para nos tirar, né, dessa escravidão. Né? Porque o seu sangue, ele nos purifica de todo pecado. A palavra nos diz assim. E essa palavra para mim foi maravilhosa. Eu já estou alimentada espiritualmente com essa palavra maravilhosa. Porque é muito bom para nosso entendimento. Nós estamos aqui falando da palavra de Deus porque nós nos importamos também, né, com a sua alma, com a sua libertação do pecado, com a sua salvação. Nós estamos aqui como porta-voz de Deus para te falar essa palavra. A palavra de Deus diz que aquele que crê, né, irmã? Verdade, né? Ele já está salvo, né? Mas aquele que não crê, ele já está condenado também. Então, isso aí fica a critério de cada um de nós fazermos nossas escolhas, né, perante Deus, né? A gente sabe que o juízo, ele virá, né, sobre toda a raça humana, mas há um escape em Jesus Cristo, que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida e vida eterna, vida em abundância na sua presença. Tá certo? Que Deus possa continuar te abençoando. Irmã, muito obrigada pela essa palavra maravilhosa do céu mesmo para o teu coração, para os nossos corações. Que o Senhor continue te usando, te abençoando grandemente. Tá certo, irmã? Muito obrigada pela presença. Tá certo. Então fique com Deus, tá certo? Um grande abraço. Amém.